O Lago Ness, nas terras altas da Escócia, é um dos lugares mais misteriosos e fascinantes do planeta. Suas águas escuras e profundas abrigam uma lenda que atravessa gerações, o monstro do Lago Ness, ou simplesmente apelidada de Nessie. Desde o século VI, há relatos de uma criatura desconhecida nadando em suas águas. Mas o bom dessa lenda veio no século XX, com fotos e vídeos e até expedições buscando provas da existência do monstro. Por décadas, a teoria mais popular era que Nessie seria um plesiosauro sobrevivente da era dos dinossauros, um réptil marinho de pescoço longo e corpo robusto, que de alguma forma sobreviveu à extinção e se escondeu no lago. Porém, com o avanço da ciência, essa ideia foi ficando cada vez menos viável. Não há fósseis de plesiosauros recentes, nem indícios de uma população sustentável em um ambiente fechado como o Lago Ness. Mas e se na verdade o monstro do Lago Ness não for um réptil, e sim um tubarão? Mais especificadamente um tubarão da Groenlândia. Essa teoria proposta por biólogos e criptozoólogos ganhou força nos últimos anos. O tubarão da Groenlândia, no caso vamos sentir como Sinius microcephalus, é uma das criaturas mais misteriosas do oceano. Ele vive em águas profundas e geladas e praticamente inexploradas do Ártico e do Atlântico Norte. Suas características o tornam um candidato curioso e até plausível para o papel do monstro do Lago Ness. Mas vamos entender o que é um tubarão da Groenlândia. O tubarão da Groenlândia pode passar até 7 metros de comprimento, rivalizando em tamanho com alguns dos maiores tubarões brancos. Ele é extremamente lento, se movendo a menos de 2 km por hora, o que combina com os relatos do monstro do Lago Ness, deslizado suavemente pela água. Além disso, ele tem uma expectativa de vida impressionante. Cientistas já registraram exemplares de mais de 400 anos de idade, o que o torna um dos vertebrados mais longevos do mundo inteiro. Esse tubarão também possui uma aparência estranha, que facilmente poderia ser interpretada como uma monstruosa. A sua pele é acinzentada e rugosa, os olhos são pequenos e às vezes cobertos por parasitas, o que dá uma aparência fantasmagórica. A boca é larga e cheia de dentes irregulares. Imagine vê-lo num relance, nadando sobre a superfície turva de um lago. É fácil entender por que poderia ser confundido com um monstro, né? Mas que um desses animais estaria fazendo no Lago Ness, né? O que ele estaria fazendo naquele momento? O que fica a centenas de quilômetros do habitat natural da espécie? É aqui que entra uma especulação. Os cientistas sugerem que em algum momento passado, talvez durante a Idade do Gelo, por exemplo, tubarões da Groenlândia e outras espécies marinhas poderiam ter entrado em contato com um sistema fluvial que levava ao Lago Ness. Esse lago se conecta ao mar através do rio, que por sua vez leva até o Mar do Norte. Em teoria, se o nível do mar estivesse de frente, ou se uma fêmea engravidasse e entrasse no lago e ficasse presa, os seus descendentes poderiam ter permanecido por lá. Claro que é uma hipótese improvável, mas não é impossível. Além disso, o próprio Lago Ness é imenso, né? É imenso. Ele tem mais de 35 km de comprimento e chega a 230 metros de profundidade, o que o torna mais profundo que o Mar do Norte em algumas regiões. Isso significa que ele poderia sustentar, ao menos por um tempo, uma criatura de grande porte, que gostasse de águas frias e escuras, condições que o tubarão da Groenlândia conhece bem. Um outro ponto interessante é que o tubarão da Groenlândia raramente é visto, mesmo em seu habitat natural. Ele vive nas profundezas, evitando a luz e movimento. Isso casa perfeitamente com o fato que o monstro do Lago Ness raramente é avistado, e quando geralmente é por poucos segundos. Os registros são escassos, confusos e muitas vezes contraditórios. Extremamente o tipo de comportamento esperado de um animal recluso e pouco ativo. E agora vamos falar de um registro curioso. Em 2016, uma equipe que examinava as profundezas do lago com sonares e drones aquáticos captou formas grandes e móveis do fundo, mas nenhuma imagem conclusiva. De alguns acreditam que o foi visto poderia ser um grande peixe, talvez um esturjão ou um tubarão, mas sem uma filmagem clara, tudo permanece num campo de especulação. Além disso, algumas supostas fotos do Nessie, quando analisadas com cuidado, revelam traços que lembram tubarão, com uma forma de barbatana dorsal com o contorno do corpo. E quando filtramos os relatos, muitos deles ecossistemas inconsistentes, com uma aparência e o comportamento de um grande peixe de águas frias. Também é importante mencionar que o tubarão da Groenlândia já foi encontrado muito longe das suas áreas típicas. Em algumas ocasiões ele foi registrado no Golfo de Maine e até mais ao sul. Isso mostra que ele pode sim se mover por grandes distâncias.
mesmo com a velocidade incrivelmente lenta. E como é um animal de águas profundas, ele pode fazer isso sem ser notado. Claro, há críticas a essa teoria. Alguns especialistas argumentam que a temperatura da salinidade do lago Ness não seria ideal para um tubarão marinho. Outros lembram que nenhuma carcaça foi encontrada, mas a verdade é que o lago é tão profundo e turvo que a criatura morta poderia afundar no lodo do fundo e nunca mais ser vista. E o próprio tubarão da Groenlândia possui um metabolismo tão lento que talvez nem precise se alimentar com frequência. Um outro ponto interessante é a maioria dos registros do Ness ocorre na superfície. Isso é curioso porque o tubarão da Groenlândia vive em águas profundas, mas mesmo ele pode subir à superfície ocasionalmente, especificadamente se estiver doente, ferido ou for atraído por sons e vibrações, ou talvez sendo caçado por alguma coisa. Então, o que significa tudo isso? Não podemos dizer com certeza que o Nessie, o monstro do Lago Ness, seria um tubarão da Groenlândia, mas essa é, sem dúvida, uma das explicações mais científicas e plausíveis já apresentadas. Ela substitui a fantasia de um dinossauro, animal pré-histórico perdido por uma criatura real, viva e ainda pouco compreendida. E talvez isso torne a lenda um pouco mais fascinante. A ideia de que algo tão misterioso, e tão velho e tão fora do nosso radar possa viver na sombra de um lago escocês gelado. E é justamente o que mantém esse mito do Nessie vivo até hoje. No fim das contas, talvez o verdadeiro monstro do Lago Ness não seja um monstro no sentido clássico, mas sim uma criatura real, temida e tão rara que se tornou uma lenda. E aí, você acredita que o Nessie pode ser um tubarão da Groenlândia? Ou acha que esse mistério está longe de ser resolvido? Um plesiosaurus, talvez? Mas esse foi o vídeo de biologia e criptozoologia. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Eu tirei essa ideia do canal do Story Channel, acho que é assim que pronuncia. Mas então, muito obrigado e agora, falou!